Bom, hoje iremos falar das revoltas e guerras da Primeira República. Movimentos sociais urbanos e rurais na Primeira República. Vejamos aqui. Bom, logo de cara vamos falar da Primeira Revolta da Armada, do ano de 1891. Bom, o governo do Marechal Deodoro da Fonseca enfrentava uma grave crise institucional. Além disso, a questão do exilhamento agravava ainda mais a situação. Em reação a isso, unidades da Armada Imperial Brasileira, sob a liderança do audacioso Custódio de Melo e outros almirantes monarquistas, ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Para evitar uma guerra civil, o Marechal renunciou em 23 de novembro de 1891. Olha que interessante isso aqui, né? Bom, na verdade o Marechal Deodoro, era um político muito atrapalhado, O Marechal achou, que ainda estava no Império, Vocês lembram, que durante o Império, o Imperador, tinha o direito de dissolver o Parlamento e convocar novas eleições, tá? Só que agora o sistema é outro, É o sistema republicano. E isso é inconstitucional. E segue. Agora vamos falar da Segunda Revolta da Armada, que durou de 1893 a 1894. Essa, foi um pouquinho mais séria. Vejamos aqui. Os oficiais da Marinha se mantiveram leais ao Império. Era de se esperar que houvesse uma ressaca, pois a Marinha não participou da quartelada que derrubou o Império. Então, em setembro de 1893, os amotinados fizeram aliança com os maragatos gaúchos da Revolta Federalista e juntos tomaram a capital de Santa Catarina, a cidade do Desterro. Muitos foram vencidos pelas tropas do exército. Em março de 1894, a rebelião estava vencida, e numa forma de demonstrar poder, o ditador Floriano Peixoto mudou o nome da capital para Florianópolis. Olha que loucura isso aqui, Depois de tudo que ele fez, ele ainda teve a petulância, de mudar o nome da capital, de Nossa Senhora do Desterro, que era a capital de Santa Catarina, para Florianópolis, em sua cruel homenagem, Vamos dizer assim. Não é à toa, que ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, É bom refletir sobre isso aqui. E seguimos. Vejam aí uma fotografia, que mostra soldados do Exército Brasileiro ao lado de uma bateria no Rio de Janeiro em 1894. Olha que interessante isso aqui, Uma bateria, para quem não sabe, é uma unidade, um agrupamento de bocas de fogo que ficam apontadas, no ângulo de 45 graus, em posição de tiro, É o famoso ângulo de tiro, O ângulo de 45 graus. Se não sabiam, aprendam agora. Muito bem. Agora vamos falar da Revolução Federalista, ou Revolta Federalista, que durou de 1893 a 1895. Bom, a Revolução Federalista foi o maior conflito civil da história do Brasil, também conhecida como a Revolta da Degola, ocorrida primeiramente no Rio Grande do Sul, depois se expandiu para Santa Catarina e Paraná. De início, foi uma disputa local entre maragatos e chimangos. Os maragatos eram pelo federalismo e eram liderados por Gaspar da Silveira Martins, um grande político gaúcho nos anos finais do Império e pivô da proclamação da República, Lembram? E os chimangos eram os apoiadores de Júlio de Castilhos, que era o governador do Rio Grande do Sul na época. Praticamente mandava, entre aspas, no Estado depois da proclamação da República.
Os dois grupos se atacavam de forma cruel e desumana, às vezes cortando as gargantas um dos outros. Esse conflito se resume em um choque entre monarquistas que queriam restaurar o império e a nova ordem republicana. O conflito teve fim em setembro de 1895, com um saldo de 10 mil homens. Olha que loucura isso aqui, né? Para quem achava, né, que a nossa história sempre foi pacífica, né, tá aí um exemplo de que nunca foi. Muito bem. Bom, agora vamos falar dos conflitos durante a República Velha. A República não solucionou os problemas sociais no sertão nordestino. Uma população enorme de miseráveis vivia sem nenhuma assistência do governo e à mercê dos desmandos dos coronéis. Em meio a esse caos, bandos armados independentes se formavam no sertão. Eram os cangaceiros, geralmente jagunços que viam no banditismo um meio de vida. Eles mantinham uma vida nômade, sempre saltando de vila em vila, cometendo saques, assassinatos e violência dos mais variados tipos. Seus líderes eram venerados e a população que se os apoiava era beneficiada com o fruto dos roubos. Caso contrário, poderia sofrer as cruéis formas de retaliação. Bota cruel nisso, né? Vejam aí uma fotografia, né, que demonstra Lampião e Maria Bonita em frente de seu bando. Justiceiro para alguns, bandido para outros. Daí fica a seu critério, né? Para mim, eles não foram heróis. Mas quem quiser achar que eles foram, vocês têm a total liberdade de expressão, né? Como dizia o saudoso Voltaire, aquele filósofo, né, do iluminismo. Muito bem. Bom, agora vamos falar da Guerra de Canudos, que durou de 1896 a 1897. Bom, a proclamação da República despertou na população a esperança de melhores condições de vida. Porém, a maioria continuou excluída da vida política e da riqueza do país. A miséria atingia sobretudo o Nordeste, castigado pela seca. Uma maré de azar nessa época, né? A fome, o desemprego e o abandono da região pelo governo castigavam o povo sertanejo. Então, diante dessa situação, um grupo de sertanejos reuniu-se em torno do líder religioso Antônio Conselheiro, no Arraial de Canudos. Eram cerca de 25 mil sertanejos que lá viviam. Os fazendeiros, o clero e as autoridades alarmaram-se. Antônio Conselheiro era monarquista e não aceitava a cobrança de impostos e pregava contra a República. As autoridades decidiram organizar expedições contra Canudos. Ao todo foram 4 expedições. As tropas do governo sofreram 3 derrotas. O governo inconformado enviou a 4ª expedição, fortemente armada e com mais de 7 mil soldados. Após violentas batalhas, o Arraial de Canudos foi destruído. Olha que loucura isso aqui, né? Um verdadeiro banho de sangue. Muito bem. Vejam aí uma caricatura, né, na revista Ilustrada, retratando Antônio Conselheiro com um séquito de bufões armados com antigos bacamartes, tentando barrar a República. Olha que interessante isso aqui, né? A República, né, era sempre representada, né, nas charges, caricaturas, etc., né, como uma mulher, né, a efígie ou imagem da República, que era, né, uma bela associação, né, da mulher à liberdade, né? Ou seja, a República representava a liberdade. Duvidosa, né? Mas representava. Muito bem. Bom, agora vamos falar da Guerra do Contestado, que durou de 1912 a 1916. Veremos aqui.
ocorreu em uma região reivindicada por Santa Catarina e pelo Paraná, daí o nome contestado. Os camponeses revoltaram-se, pois foram expulsos das terras onde viviam como poceiros, consequência da construção da estrada de ferro Brazilian Railway Company e da implantação de serrarias da Southern Lumber and Colonization Company, ambas norte-americanas. Praticavam agricultura de subsistência e, diante dessa situação, não tinham meios de sobreviver. Essa crise social originou um movimento messiânico liderado pelo monge João Maria. As autoridades consideravam o movimento perigoso, acusando-o de monarquista. O governo passou a perseguir o beato e seus fiéis, pois julgava que a pregação promovia desordem e ameaçava a república. As perseguições deram a origem à Guerra do Contestado. Após 4 anos de resistência, os camponeses foram derrotados pelas forças do exército. Olha que interessante isso aqui, né? Depois dessa guerra, né, ficou muito claro que a república, né, não era bem aceita pela maioria da população, né? De fato, ela nasceu, né, de um golpe descarado. Vamos ser sinceros, né? Muito bem. Vejam aí uma fotografia, né, do famoso monge João Maria, considerado profeta por seus seguidores na década de 1910. Muito bem. Continuando, vamos falar agora da Revolta do Juazeiro, ou Sedição do Juazeiro, do ano de 1914. Vejamos aqui. Sobrinho do ex-presidente Marechal Deodoro da Fonseca, Hermes da Fonseca, desenvolveu uma política de intervenção nos estados, com o objetivo de derrubar as oligarquias estaduais opositoras e fortalecer o poder federal. Usou forças militares para apoiar políticos leais ao seu governo, especialmente no Norte e Nordeste. Essa linha de ação ficou conhecida como a Política das Salvações e resultou em diversos conflitos armados, com milhares de mortos. Olha que interessante isso aqui, né? No Ceará, a oligarquia local era liderada pelos Accioli, que recebeu o apoio do padre Cícero Romão Batista. Muito querido pela população nordestina, o padre Inciso, como o chamavam, era um excelente pregador, mas mostrou-se pouco preocupado com as injustiças sociais, sendo considerado por muitos um coronel de batina. De fato, né, o termo coronel pode ser sim associado ao padre Inciso, né? Depois que ele abandonou a batina, né, ele acabou se aliando aos coronéis, né? Agora se envolvendo em política, lá no Juazeiro, né? Olha que interessante isso aqui. Quando o presidente Hermes impôs o governo do tenente-coronel Marcos França Rabelo, em lugar dos Accioli, o padre Cícero, então prefeito de Juazeiro, liderou a resistência junto com o Dr. Floro Bartolomeu. Com seus 8.000 jagunços, enfrentou e venceu as forças federais, restabelecendo o governo de seus aliados. Olha que incrível isso aqui, né? Eles lutaram bravamente, né, contra a tirania do presidente Hermes da Fonseca, né? Muito bem. Vejam aí uma fotografia, né, do famoso Padre Cícero, que viveu de 1844 a 1934. O governante, né, que ficou mais tempo no poder lá no Ceará, né? Muito bem. Agora vamos falar da Revolta da Vacina, de 1904. Bom, no governo de Rodrigues Alves, que durou de 1902 a 1906, o Rio de Janeiro passou por uma ampla reforma urbana. Com o advento do automóvel e da eletricidade, a capital necessitava de novas avenidas mais espaçosas e arejadas. O modelo arquitetônico barroco predominante no Rio de Janeiro, de então já não era mais compatível com os novos tempos. Centenas de casas foram demolidas no centro da cidade,
para dar lugar a suntuosos prédios ao estilo neoclássico. Em lugar de vielas apertadas e sinuosas, largas avenidas asfaltadas. Olha que interessante isso aqui, né? Uma verdadeira reforma. Tudo podia ser maravilhoso, se não fosse a maneira que as autoridades empreenderam as reformas. A população que antes ocupava os cortiços passou a ocupar os morros da periferia, originando as favelas, também conhecidas como comunidades. Quando Oswaldo Cruz implantou a obrigatoriedade da vacina contra a varíola, incentivou o controle da população de ratos para combater a peste bubônica e invadiu casas para acabar com os focos de mosquitos transmissores da febre amarela. A população, já descontente com o governo, se revoltou. Essas medidas sanitárias eram novas e estranhas à maioria. Até intelectuais como Rui Barbosa e Olavo Bilac duvidavam da sua eficácia. A oposição aproveitou a revolta para criticar duramente o governo. Olha que loucura, né? Depois de uma semana de conflitos de rua, a polícia controlou a situação. Além de várias mortes, muitos foram presos e depois deportados para o Acre. Tudo isso, né, por causa da vacina, né? Vejam, né, até que ponto leva a ignorância e a desconfiança, né? Acabou ocasionando uma revolta, né? Muito bem. Vejam aí uma charge de Leônidas, feita para a revista Malho, publicada no Rio de Janeiro, que demonstra a disposição popular na revolta iniciada em 10 de novembro. Muito bem. Agora vamos falar da Revolta da Chibata, de 1910. Bom, a Marinha Brasileira era extremamente rígida com relação à disciplina dos marinheiros. A indisciplina destes tinha como punição a Lei da Chibata. No dia 22 de novembro de 1910, o marinheiro Marcelino Rodrigues Menezes feriu um cabo com uma navalha. Sua punição: 250 chibatadas diante de toda a tropa. Revoltou os marinheiros. Liderados por João Cândido, que depois iria ser conhecido como Almirante Negro, os marinheiros apoderaram-se de diferentes embarcações e ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro, caso não fossem atendidos. Eles exigiam o fim dos castigos corporais e anistiar os rebeldes. A princípio, as reivindicações foram aceitas e os revoltosos anistiados. Porém, dias depois, foram presos, castigados e deportados para o Acre. Depois desse episódio, a Marinha aboliu a chibata. João Cândido, de fato, pode ser considerado um verdadeiro herói brasileiro, Não só porque enfrentou a Marinha do Brasil, mas também porque conseguiu acabar com um resquício de escravidão, ainda vigente na Marinha do Brasil, que devemos ressaltar era ligada à elite, Olha, interessante. Vejam aí uma fotografia, de um grupo de marinheiros que tomou parte da revolta da Chibata no cruzador, navio de guerra, Barroso, Rio de Janeiro, em 1910. Muito bem. Agora vamos falar do movimento operário anarco-sindicalista de 1917. Bom, era grande o número de imigrantes europeus que trabalhavam nas cidades, principalmente operários, nas fábricas de São Paulo e Rio de Janeiro. Olha que interessante isso aqui, As condições de trabalho eram péssimas. Os operários eram revistados e vigiados por guardas armados, as instalações sanitárias e os equipamentos eram inadequados e a jornada de trabalho excessiva. Mulheres e crianças eram explorados, pois recebiam um salário inferior, mesmo cumprindo a mesma jornada dos homens. Olha que coisa,
Surgiram associações operárias mutualistas, que procuravam ajudar os operários em caso de doença, morte e desemprego. Olha que interessante, né? A partir dessas associações, surgiu o movimento sindical e partidário. No entanto, o anarquismo, principal corrente de pensamento do movimento operário, condenava a organização de partidos. O anarquismo chegou ao Brasil por meio dos imigrantes, principalmente italianos. O ideal anarquista consistia na substituição do Estado por uma direção coletiva da sociedade. Os anarquistas eram anticlericais, pois consideravam a Igreja um atraso. Os ideais eram publicados em jornais operários. Dá para notar, né, que os anarquistas são muito radicais, né? Não precisa nem dizer, né? Em 1917, a Grande Greve contou com a participação anarquista. Ocorreu um grande movimento grevista com a participação de operários de várias fábricas. A greve ganhou dimensão. E, apesar da repressão do governo, os operários não desistiram. Os industriais viram-se obrigados a negociar com os grevistas. De fato, né? Com o fim da greve, a repressão ao movimento operário foi intensificada. O assunto era considerado um caso de polícia e não um problema social. Olha que coisa, né? De fato, né, o movimento operário deu um grande susto na classe dominante, né? Como dizem os anarquistas. E os comunistas também. Muito bem. Vejam aí uma fotografia, né, que demonstra a manifestação proletária em São Paulo em 1917. Muito bem. Bom, agora vamos falar da crise da República Oligárquica. A República Oligárquica, entre 1894 e 1919, chegou no seu apogeu e consolidou-se. A partir da década de 1920, ocorreram grandes transformações políticas, econômicas e culturais na realidade brasileira. Foi um período em que tais transformações foram acompanhadas pelo crescimento das classes médias e da classe trabalhadora urbanas, resultando em sua maior participação política. No próprio seio da elite oligárquica, que governava o país desde 1894, a diversidade de interesses políticos e econômicos dificultava a manutenção da ordem republicana oligárquica. De fato, né? Enquanto o café enfrentava dificuldades, a atividade industrial obtinha um maior aumento significativo, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial. De pouco mais de 7.000 fábricas em 1914 até 1920 passaram a existir mais de 13.000 fábricas em território brasileiro. No mesmo período, o número de operários saltou de 154.000 para mais de 275.000. Olha que incrível isso aqui. Paralela ao desenvolvimento industrial, a população crescia e se urbanizava. Embora a maioria da população vivesse no campo, a vida urbana ganhou destaque e trouxe novos elementos para a cultura nacional. Surgiram segmentos sociais e novidades técnicas características da época, como o telefone, o rádio, o futebol, o cinema mudo, o bonde elétrico, o automóvel e o avião. Essas novidades invadiram gradualmente o cotidiano, alterando o hábito e os costumes. Uma verdadeira revolução, né? Inspirado nas mudanças que ocorriam na sociedade brasileira, um grupo de artistas e intelectuais realizou de 13 a 17 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal em São Paulo, uma manifestação cultural muito importante para o país, a Semana de Arte Moderna. Dentre os que participaram do movimento destacam-se Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcante, Heitor Vilas-Lobos, entre outros. Mais detalhes na aula de arte e literatura. Na década de 1920, os governos oligárquicos continuavam a priorizar a economia agroexportadora
e deixava de lado os interesses de grupos surgidos no processo de industrialização e urbanização. São eles: a burguesia industrial, a classe média urbana e o operariado. As associações de trabalhadores, por influência de imigrantes italianos e espanhóis, difundiam o anarquismo no Brasil. Em 1922, com a consolidação da Revolução Russa de 1917, influenciou a formação do Partido Comunista Brasileiro, o famoso PCB, que passaria a disputar com os anarquistas o controle dos movimentos operários, acabando por assumir a liderança desses movimentos, influenciando militares. Olha que interessante isso aqui, né? Vale a pena ressaltar isso aqui. Bom, para saber mais. No Brasil, o futebol foi introduzido por Charles Miller, que viveu de 1874 a 1953. Um jovem brasileiro que, depois que viajou para a Inglaterra, trouxe 2 bolas de futebol e um manual de regras. Apesar de ser um esporte genuinamente brasileiro, o futebol não aceitava negros, por ter sido um esporte dominado pelas aristocracias. Durante a Era Vargas, mais precisamente em 1933, finalmente instalou-se o profissionalismo no futebol brasileiro. Um grande avanço, né? Getúlio Vargas tinha um grande interesse em alavancar o futebol no país. A construção do estádio municipal mais conhecido como Pacaembu, em São Paulo, foi um grande exemplo dessa intenção. No Brasil, o esporte tem um significado maior, pois o futebol está enraizado na cultura, sendo a representação da identidade nacional, incorporando valores por meio de vários aspectos, como, por exemplo, a execução do hino nacional antes de qualquer partida. Olha que incrível isso aqui, né? Vale a pena, né, ouvir, ler, né, para saber mais, porque você acaba aprendendo, né, alguma coisa sobre o assunto, né? Muito bem. Vejam aí uma fotografia, né, do famoso Pelé, considerado o rei do futebol mundial, jogando um amistoso contra a Áustria no Maracanã, Rio de Janeiro, em 24 de abril de 1970. Olha que incrível isso aqui, né? E nesse jogo o Brasil ganhou, né, de 1-0 da Áustria, né? Com um gol de Rivelino. Não foi do rei. Grande Pelé. Bom, agora vamos falar do Levante do Forte de Copacabana, que ocorreu em 1922. Bom, os militares, sobretudo tenentes, estavam descontentes com o sistema político vigente, que só favorecia os grandes fazendeiros, com fraudes eleitorais e com corrupção. Era tudo isso aí, né? A ordem de fechamento do clube militar e a prisão do Marechal Hermes de Fonseca, que foi candidato à presidência e durante a campanha eleitoral teve problemas com o candidato do governo, através do presidente Epitácio Pessoa, foi o estopim para a revolta. O candidato do governo, né, era o mineiro Arthur Bernardes, né, daquele esquema do café com leite, que todos estavam de saco cheio, né? Uma hora era um presidente indicado por São Paulo, outrora por Minas, como bem vocês sabem. Oficiais que serviam no Forte de Copacabana realizaram um levante armado e dispararam canhões, exigindo a renúncia de Arthur Bernardes. O alto comando militar realizou uma ação militar contra os rebeldes. A maioria se entregou, porém 18 rebeldes resolveram enfrentar as forças governamentais. Esse acontecimento ficou conhecido como os 18 do Forte de Copacabana. Resolveram sair do forte e caminharam pela praia de Copacabana. As forças governamentais dispararam. Os revoltosos responderam. Apenas 2 sobreviveram: os tenentes Siqueira Campos e Eduardo Gomes. Muito bem. Vejam aí a Marcha dos 18 Forte em 5 de julho de 1922.
Pouco tempo depois, quase todos estariam mortos. Olha que loucura isso aqui, né? É considerada a primeira revolta tenentista. Muito bem. Agora vamos falar da Revolta Paulista de 1924 e Coluna Prestes. Uma segunda revolta tenentista ocorreu em São Paulo, no dia 5 de julho de 1924. O objetivo da revolta era derrubar o governo de Arthur Bernardes. E o mais incrível disso tudo, né, é que foram 2 anos certinhos, né? Portanto, estava completando o segundo aniversário depois do levante do Forte de Copacabana, né? Que ocorreu em 5 de julho de 1922, como já vos falei. Interessante isso aqui, né? Os habitantes de São Paulo foram tomados de surpresa. Os tenentes entrincheirados nos pontos principais da cidade e o bombardeio das forças do governo. A cidade foi ocupada durante 23 dias. Olha que caos. Em 27 de julho, os revoltosos abandonaram a cidade com mais de 3.000 soldados, marchando em direção ao Paraná, onde se uniram a um grupo de militares rebelados vindos do sul do país. Eram comandados pelo tenente João Alberto e o capitão Luiz Carlos Prestes. Era o início da Coluna Prestes, que percorreu todo o país com o intuito de incentivar a rebelião da população contra o governo e a elite agrária do Brasil. Percorreram 25.000 quilômetros em 2 anos. Em 1927, os membros da coluna exilaram-se na Bolívia. Durante a longa marcha foram travados mais de 100 combates, sem que nenhum dos lados saísse vencedor. Muito bem. Vejam aí uma fotografia, né, que demonstra o alto comando da coluna Prestes. Sentado o terceiro da esquerda para a direita, o capitão Luiz Carlos Prestes. Olha que interessante isso aqui, né? E o mais engraçado disso tudo, né, é que o capitão Luiz Carlos Prestes, que depois ingressou no Partido Comunista Brasileiro, né, o famoso PCB, era chamado de o Cavaleiro da Esperança, né, por lutar contra o poder oligárquico, né? Muito bem. Interessante saber sobre isso. Bom, depois de tantas revoltas e guerras, né, durante a Primeira República, o que era que estava faltando? Uma revolução, né? A Revolução de 1930. Vejamos aqui. A crise provocada pela queda da Bolsa de Nova York também contribuiu para desgastar o governo de Washington Luiz. Houve ainda uma dissidência entre paulistas e mineiros. Washington Luiz resolveu apoiar o paulista Júlio Prestes para a presidência, quebrando, né, o pacto da República Velha, né? Então, o governador mineiro Antônio Carlos, quando viu frustradas as suas expectativas de seu candidato, aliou-se ao gaúcho Getúlio Vargas, formando a Aliança Liberal. A chapa de oposição era formada por Getúlio Vargas, presidente, e João Pessoa, vice. Contudo, com o uso da fraude da máquina do governo, Júlio Prestes venceu. O assassinato de João Pessoa complicou o cenário. Aliancistas acusaram o governo pela morte. Foi o motivo que a oposição precisava para se revoltar. Góes Monteiro rebelou-se no Rio Grande do Sul e Juarez Távora no Nordeste. Washington Luiz foi deposto em 24 de outubro de 1930. E em seu lugar instaurou-se o governo provisório, cujo líder foi Getúlio Vargas. Muito bem. Vejam aí, né, que imagem interessante. Ao chegar ao Rio de Janeiro, as tropas revolucionárias gaúchas, num gesto simbólico, amarraram seus cavalos no obelisco da Avenida Rio Branco. Começava-se assim a Era Vargas. Em grande estilo, né? Então foi isso.
Hoje falamos das revoltas e guerras durante a Primeira República ou República Velha. Muito obrigado, valeu e falou!